Alfredo Lima, sou professor de literatura e é com muito prazer, muita alegria, que venho conversar um pouco a respeito deste precioso livro, Vicente em Palavras, do escritor Caio Ritter. É uma publicação da editora Lê. Toda vez que tenho a oportunidade de conversar sobre um livro, gosto de deixar claro, quando o livro é assim de literatura, que estamos diante de uma obra de arte. Por isso, olho para a capa, procuro imaginar o trabalho com as cores, a questão da fonte. Olho se o livro tem lombada, como esta aqui, Vicente em amarelo, e a quarta capa, que pode ser o trecho, que pode ser o comentário de um outro autor, pode ser um trecho de resenha, sempre uma pista que vai ajudar o leitor a compreender melhor a história que está aqui dentro. Depois desta primeira parte, que eu chamo de um momento de apreciação, professor, é que eu abro o livro. E aí eu vou olhar a questão da folha de guarda, se o livro tem alguma dedicatória, se tem uma epígrafe conhecida, e aí sim eu vou ali alimentando, toda a minha imaginação para a história que vai ser contada. E agora, professor, quero falar um pouco a respeito deste título, desta novela. Vicente em Palavras narra a história do protagonista que está no título, mas numa perspectiva inovadora. É a história de um protagonista que não está presente. Quando a história começa, o Vicente já partiu para um outro universo. E aí você deve se perguntar, mas como que essa história é contada? O Caio Ritter, recorre ao emprego da polifonia. Todo mundo que conviveu com o Vicente vai narrar a sua perspectiva, o seu olhar. Por isso que é Vicente em Palavras. Assim você vai ter a namorada Natália, que vai recorrer ao gênero diário para falar de como conheceu o seu namorado. Você tem o pai do Vicente, que na história é tratado como Vinco, que é um advogado e que vai escrever cartas para o filho falecido. Você tem o irmão Henrique, que vai narrar, vai dizer do Vicente na perspectiva do monólogo interior. E assim a história vai sendo construída. Porque cada Vicente é uma abordagem, ou seja, Vicente em palavras, em diferentes gêneros, em diferentes vozes. Por trazer a vida de uma família que perdeu um ente querido e ter os relatos, as impressões do irmão, as impressões da namorada, o olhar dos colegas, de uma professora, este livro discorre sobre vários assuntos decorrentes da vida do jovem, como o namoro, o amadurecimento, o pertencimento, todos os rituais de passagem, a questão da autoestima. Elementos esses que justificam a temática de inquietações da juventude. E olha, você já sabe, polifonia é o ponto alto desta obra. Não é a história em si, mas a forma como ela foi narrada. Você já percebeu que eu gosto de tratar o texto literário como um texto artístico. Por isso, sabemos, não é mesmo, professor, não é, professora, que a leitura de uma obra literária exige algumas etapas. Primeiro é o objeto em si, A gente olha, admira, tem ali o que a gente pode chamar de flertar com a obra. É o momento que a gente levanta pistas, hipóteses das mais variadas. É o que a gente pode chamar de pré-leitura. Segundo momento, eu diria que é o mais prazeroso e também o maior desafio,
porque você vai verificar se aquelas pistas se confirmam ou não, é o momento da leitura, a leitura em si. E no terceiro momento, obra lida, é a parte das conexões. A obra lida permite repensar inúmeros diálogos. Eu falo inúmeros diálogos porque quando você for consultar o manual digital do professor, lá você vai encontrar sugestões para trabalhar com o tópico ou a forma mais interessante. Então, eu vou compartilhar aqui as minhas sugestões, tá bom? A primeira é do livro Objeto Sim, o livro Sedução, obra de arte, né? O que eu às vezes chamo de educação estética. Reúna os alunos em grupos, com o objeto em mãos, e peçam para que esses alunos, esses estudantes aí, levantem hipóteses sobre as cores da capa. Como assim um título Vicente em palavras? Então é um momento de teoria, tudo pode, de imaginação total. Depois desta primeira parte aí, da pré-leitura, que os estudantes estão motivados, interessados, eu tenho uma sugestão que é muito rica. E não é do meu tempo, nem do seu, professor. Isso desde Platão, que é o formato de clube do livro. Então, combine com os alunos a leitura antecipada da obra. Trata-se de uma novela curta, 96 páginas. Então, agende uma data, dê um prazo para que eles possam mergulhar nesta leitura. E no dia e também, claro, tem que pesquisar sobre o formato de clube do livro. E durante essa pesquisa, nós temos um ponto positivo. Nós vamos largar na frente, porque os integrantes do clube de leitura, os integrantes serão os próprios estudantes. Então, dê a orientação de desgrifarem as partes mais interessantes, levantarem as dúvidas. Por quê? No dia da reunião, que pode ser online, que pode ser numa parte mais arejada da escola, nesta data, você pode convidar o professor de artes e juntos ali vão comentar a obra. O clube de leitura é uma ferramenta riquíssima, porque não é só o professor mediador, não é só a professora de artes, mas cada aluno vai ter a experiência de ser o leitor protagonista. Neste encontro do clube de leitura, eu recomendo que o professor de artes, ali no trabalho com o projeto gráfico, em parceria, claro, com a professora de língua portuguesa, explore também o aspecto da polifonia, porque não é simplesmente o discurso de cada personagem narrador, mas o gênero, o desenho, a ilustração, o tipo de fonte. Vai ser muito rica essa conversa dos professores mediadores deste clube de leitura. E eu não posso deixar de sugerir aí, como complemento do trabalho, uma pista que o Vicente, o protagonista, nos dá com as suas camisetas, com estampas de bandas como U2, Legião Urbana, Cazuza. Olha, aí temos a oportunidade, professor, temos a rica oportunidade de colocar músicas dessas bandas, apresentar um pouco desse contexto musical por onde o nosso protagonista percorreu. Bem, eu vou ficando por aqui e até um próximo encontro sobre literatura.